Esse é o review de um episódio que foi tão especial que eu já deixo logo de cara o aviso. Vai ser longo, bastante comprido, que a gente vai descer em níveis bem profundos a respeito desse assunto. Encarem como um papo de amigos conversando sobre algo que amam. Então, vai lá, pega o refrigerante, a pipoca, volta pra cá e vem curtir. Rola a vinheta. Salve, telanautas! Eu sou o Heitor Teixeira, o nerd tracker que adora isso aqui e tá trazendo pra vocês tudo a respeito desse nono episódio de Star Trek Picard Vox, nessa terceira temporada que tá dando muito o que falar, e pra bem, com certeza. Pessoal, já vou deixando claro pra vocês desde já que esse vídeo vai ser cheio de spoilers. Eu não vou nem fazer lá muitos comentários antes da parte como eu costumo fazer, porque eu fiz um vídeo extra solto. Ontem lancei ele e eu vou deixar o link para quem quiser dar uma olhada nele lá. Também vou deixando claro para vocês. Galera de casa, os telanautas participaram com vontade dessa vez. Vai ter dois momentos de telanauta, um, como a gente combinou no vídeo anterior, a respeito das coisas do outro episódio que já passou, e o outro do que foi lançado agorinha. Então o pessoal que está ligado nas coisas que eu lanço no canal teve a oportunidade de falar sobre coisas que estão acontecendo nesse episódio Vox. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, considere se inscrever no canal, deixa o seu like e ative as notificações, isso ajuda bastante o meu trabalho e a promover aí os meus vídeos para outros interessados, pessoas que podem não conhecer ainda o quanto é bacana vir fazer parte disso aqui no canal na tela, o que é um pecado, diga-se de passagem. Eles tinham deixado a bola quicando no final do episódio passado, com a Troi ajudando o Jack a tentar entender o que estava acontecendo, já que a gente sabe que aquele negócio da tal porta não é bem uma porta de verdade, tem todo um simbolismo como algo que está sendo manifestado de uma forma visual dentro da mente dele. Mas tudo ali é meio que uma mensagem subliminar que tem significados que podem variar de acordo com as interpretações de cada um, e é óbvio, o único que consegue dizer exatamente o que aquilo significa é o próprio Jack. Mas mesmo ele está tendo dificuldades em conseguir fazer uma leitura em relação ao que ele vê, mesmo sabendo que aquilo são símbolos, porque a mente dele fica tentando levar ele para um lugar feliz, já que aquilo ali muito provavelmente é assustador ou traumático. Ela, por exemplo, comenta com ele sobre aquilo que na tradução, na dublagem, eles chamaram de videiras, aqueles ramos e tal, e eles acabam chegando numa conclusão de que aquilo ali representam conexões, formas de seres tocarem uns nos outros e se comunicarem. Junto com isso, é claro, vem também o chamado, aquela coisa da voz o tempo inteiro, falando o nome dele, pedindo para ele se aproximar, para ele voltar para casa. Isso obviamente também tem um significado. Enquanto ele está super relutante para dar um passo à frente, ir lá e meter a mão de fato na maçaneta, abrir o raio da porta, ela oferece para ele a ajuda, pergunta se ela pode fazer isso no lugar dele, garantindo de que ele não está sozinho, que ela vai estar todo o caminho com ele. Ele diz que sim, e aí então a gente vê ela olhando pela porta, e o que ela vê é assustador até para ela. Aqui a gente vai ter que fazer uma pequena pausa. Vejam só, a gente está no começo e já tem coisas para pontuar. Porque, de fato, eu tenho o seguinte para dizer, essa é uma personagem que teve muita facilidade em ser subutilizada desde a época da nova geração, porque eles deram poderes, eles deram habilidades muito incríveis para ela, mas que normalmente se resumiam em ela fazer alguns comentários até bastante irrelevantes a respeito do que estava acontecendo com outras espécies que chegavam em naves visitantes e tal. E aí a gente acaba ficando com aquela impressão de que ela talvez não seja uma conselheira lá tão competente assim nesse momento, porque ela faz uma cara de eu não consigo lidar com isso e tal, e eu diria até que seria algo mais ou menos o contrário. Eu volto a tocar na tecla, já falei várias vezes, quem acompanha os vídeos aqui do canal já ouviu eu falando a respeito do quanto essa personagem teve chances de brilhar muito mais nos livros da USS Titan, que teria sido a nave anterior a essa, que é capitaneada pelo Capitão Shaw, e na época em que ela estava lá a bordo com o marido dela, o Will Riker, como capitão. Nos livros eles inclusive conseguem fazer a coisa de um jeito que fazem com que ela esteja num patamar acima.
ela consegue ser uma empata, apesar dela não ser uma telepata, que tem níveis até maiores do que vulcanos, como o Tuvok e outros que em algumas situações que se apresentam acabam sucumbindo muito antes dela. E isso se deve pelo fato de que ela já passou por situações de grande estresse desde a época da TNG, aonde ela chegou a ser mentalmente, psiquicamente estuprada. Isso também volta a acontecer de forma mais ou menos similar, uma certa violência psíquica que acontece em Nêmesis. Então eles tinham prosseguido essas histórias dizendo que tudo isso criou muitas cicatrizes emocionais nela e tal, mas ao mesmo tempo, quando ela conseguiu se curar, é como se ela tivesse conseguido levantar uma barreira para aguentar mais essas coisas. É claro que nada disso necessariamente é canônico, apesar de eu achar que lá fazia um baita sentido, porque fez com que aquela personagem conseguisse entrar em contato com outras situações que colocavam ela numa posição muito única, e eu gostaria pra caramba de ter visto isso acontecer aqui nessa série. Mas não foi bem o que aconteceu, e na cena em que ela se levanta com cara de com licença, me desculpe, deixa eu ir lá, parece que foi muita areia pro caminhãozinho dela. Mas na verdade, nas entrelinhas, o problema todo não foi a carga psíquica que foi jogada no momento em que ela vê o que tem através da porta. Foi mais uma situação de ela saber todo o peso que aquilo tem em termos de desdobramentos e consequências, pelo fato dele ser filho de um amigo querido, que é o Jean-Luc e da Beverly. Porque ela sabe que a partir do momento em que aquilo ali está acontecendo, todas as características que foram descritas, citadas para ela em relação ao Jack, representam que ela está passando por um momento onde ela sabe que ele se tornou um risco, não apenas para a nave, mas para todo mundo. Então, automaticamente, ela entende que aquilo ali implica numa série de protocolos de segurança que vão muito além do seu conforto pessoal. Você tem que deixar de lado algumas conveniências ou algumas coisas que têm a ver até com família, para você proteger o bem da federação como um todo, essa multiplicidade de espécies que coexistem, que estão agora todas em riscos por causa de uma única pessoa, que pode ser, vejam vocês, uma porta para a entrada do mal. Então nesse momento a gente remete a uma coisa que aconteceu lá atrás, ainda na época da nova geração, quando a gente teve ela demonstrando interesse por fazer o programa de comando. O que significa isso? Todos os personagens que passam pela academia podem se tornar oficiais que vão recebendo graduações dentro da hierarquia. Você começa como alferes, vira tenente e vai crescendo. Mas para você de fato chegar a poder ser um capitão de uma nave, você ter o comando de uma equipe, de um veículo desses da Frota Estelar, você precisa fazer este curso, que é um curso extra. E ali a gente teve um episódio onde ela demonstrou esse interesse. Quem já tinha feito esse curso, a gente fica sabendo que já tinha passado por esse processo, foi a própria Beverly, que a gente sabia que tinha interesse de um dia sim chegar ao comando, tanto que isso acaba culminando quando a gente vê lá o último episódio da 7ª temporada, que fecha a história da TNG, com ela sendo a capitã da USS Pasteur, mesmo que tenha sido num universo paralelo, alternativo, criado pelo Q. A gente via a Beverly lá sendo a capitã de uma nave médica da Federação. Ela troca essa ideia e incentiva a amiga, já que ela demonstra interesse em crescer ali, que ela vá, que ela faça aquilo. Ela começa a fazer uma série de simulações, de situações onde ela deveria ter demonstrado o que ela precisa para conseguir vencer aquilo, até que em determinado ponto lá, eu já tinha falado que isso é spoiler, mas eu vou dar um spoiler agora lá da própria TNG, vou deixar essa borda vermelha em volta para você saber. Se não quiser ouvir, dá uma pausada aí, tirar o volume do que eu vou falar, mas de qualquer forma é da época da série lá atrás, então não acho que tenha muito o que reclamar, que é quando ela de fato, numa situação onde para poder fazer a Enterprise D fugir de uma situação, ela tem que conseguir entender que ela não vai salvar todo mundo e ela precisa mandar o George para uma situação onde ele não vai sobreviver. É claro que aquilo é só uma espécie de simulação, um teste que ela tem que passar, mas quando ela consegue tomar essa decisão, que seria ali uma espécie de mini Kobayashi Maru, fica claro que ela estaria pronta, ela entendeu o que é estar
na posição de comando, aonde você, por mais apegado que seja às pessoas que servem com você, por mais que você queira o bem de todo mundo, às vezes você vai se encontrar em posições impossíveis de serem superadas e você vai ter que tomar algumas das decisões mais difíceis da sua vida, que é mandar alguém para sua própria morte. Então aqui acontece um link com aquilo mesmo de forma sutil, aonde a gente vê que ela imediatamente sai dali para tomar essa atitude de chegar para o próprio Jean-Luc e ir para Beverly e falar o que está acontecendo, já que não é simplesmente contar para eles o que tem de errado com o Fininho, coitado deles. Ele representa uma ameaça e tem que ser lidado como? A tal revelação, então, no fim das contas, acaba sendo de fato que quem está por trás de tudo isso são os Borg. Foi a coisa mais criativa que eles podiam ter feito? Não. Foi jogar seguro? Foi. Mas no fim das contas teve um baita peso? Com certeza. O título do episódio, então, Vox está totalmente ligado com o Jack, já que nesse ponto ele representa o transmissor. E a gente já fala sobre isso. Vamos lá então dar uma recapitulada nesse plano inteiro dos Big Baddies da temporada, dos vilões, os malvadões, o que eles queriam. Por que lá atrás, na época da nova geração, o Picard foi tão importante enquanto Locutus? Isso foi uma coisa interessante que na época teve o seu serviço dentro da narrativa, funcionou de uma determinada forma que cobriu uma série de bases ali, mas o Terry Matalas conseguiu fazer uma coisa tão bacana, que ao invés dele apagar alguma coisa que aconteceu lá atrás, ou contar dizendo que foi diferente, fazendo algum tipo de retcon, o que ele fez foi colocar novas camadas de informação que fizeram com que aqueles eventos que aconteceram lá atrás, há 35 anos, agora se tornem ainda mais relevantes, mais interessantes e que façam ainda mais sentido. Os Borg, em geral, enquanto coletividade, não costumam ter uma representação de pessoalidade. É por isso que eles usam números e não nomes. A gente tinha visto, inclusive, o Shaw comentando que o Locutus, o Picard, era o Borg tão diferente, tão fora da curva, que justamente deram um nome para ele. Normalmente a gente vê que todos eles passam dentro ali de processos onde eles estão agregados com os números de Borgs que são destacados para uma determinada missão ou tarefa. Eles podem inclusive voltar a ser renomeados em outro momento quando esta tarefa mudar. É aí que a gente teve um destacamento de 9 Borgs e a gente tinha de 1 a 9, a 7ª Borg, que é a 7 de 9. Foi aí que a gente acabou encontrando esta personagem que, quando foi desligada da coletividade, veio fazer parte da galera de Voyager ali. Quando a gente tem o Locutus, inclusive esse nome remete à locução, locutar, aquele que fala, ele deveria funcionar como uma espécie de drone, de zangão. Ele seria talvez um consorte para a Rainha Borg que na época a gente nem sabia que existia. Eles sempre deixaram claro que as intenções dos Borg são de assimilar outros povos que têm mais o que oferecer para eles. Então eles querem indivíduos que são meramente biológicos? Querem, porque isso aumenta os rankings deles para eles conseguirem borgificar essas pessoas com as suas nanosondas e ter mais soldados, mais drones ali funcionando dentro dos cubos e da coletividade em geral. Mas normalmente eles estão muito mais interessados em outras espécies que evoluíram o suficiente do ponto de vista tecnológico para ter algo para oferecer para eles evoluírem. Lembrando que os Borg dão muito valor tanto para a evolução quanto para a perfeição e passaram muito tempo procurando a tal da partícula ômega porque eles consideram ela como a matemática perfeita da junção das partículas, aquele negócio todo. Então automaticamente a gente vê que eles têm sempre esse negócio de correr atrás de alguém que tem mais tecnologia para oferecer. Mas, de qualquer forma, uma coisa que vale lembrar é que se você consegue fazer certas alterações orgânicas e biológicas, isso também pode ser considerado como um tipo de evolução, um tipo de tecnologia. E, de qualquer forma, eles eram obrigados a fazer pequenas intervenções nas cadeias genéticas, nos DNAs de todos os indivíduos que eram absorvidos pela coletividade, para que eles pudessem aceitar e aproveitar melhor os seus implantes oculares, que tinham as armas, que tinham todos os sistemas que faziam os Borgs de fato serem os Borgs, inclusive deixavam de ter a necessidade de se alimentar e passavam por processos de regeneração. Então, lembra da síndrome iromódica do Picard? Não era síndrome iromódica coisa nenhuma, foi simplesmente
um diagnóstico mal feito, mal dado, não que a pessoa que tenha feito o negócio fosse incompetente, mas é que a pessoa vai ver uma série de fatores que são listados ali no que a ciência médica daquela determinada época é capaz de se relacionar, de entender. Aqueles eram os efeitos colaterais das coisas que tinham acontecido por causa dessa intervenção, quando eles fizeram com que o corpo físico do Picard, o corpo original, orgânico dele ali, natural, fosse alterado o suficiente para ele desempenhar o seu papel como Locutus. O lance todo é que quando salvam ele e pegam ele de volta, trazem ele de volta para a nave e tiram todos os implantes dele, pelo que eles na época conseguiam verificar com a tecnologia presente do que eles tinham, eles estavam crentes que tinham conseguido deixar ele limpo, puro, e aí depois de um tempo ele acaba sendo reintegrado no serviço como apto para trabalhar de novo na sua posição de capitão. Mas a gente acaba descobrindo que não foi exatamente esse o caso, ainda tinham sobrado algumas alterações ali que são justamente aquilo que vai ser mal interpretado como sendo a tal da síndrome irumódica e depois inclusive acaba matando o carequinha. E o Terry Matalas é tão bom, mas tão bom que conseguiu explicar uma cena que ninguém entendeu que tinha acontecido lá em First Contact. Talvez o melhor filme do pessoal da nova geração para as telas grandes do cinema, quando ele já tinha sido teoricamente desborgificado e ainda continuava conseguindo ouvir a coletividade. Mas como é que ele tá ouvindo um negócio se ele não tá mais preso lá naquela galera? Ficava uma coisa ali meio poética, meio misteriosa, meio... Talvez o fato dele já ter estado lá em algum momento faça com que o simples fato de saber que eles estão por perto ou uma certa premonição fizesse esse link, essa coisa de colocar ele ali dentro daquela situação onde ele estava ouvindo eles e tal. Mas essa informação, essa explicação nunca foi 100% plena, algo que deixasse a gente satisfeito. E agora eles conseguem dar uma explicação que faz com que aquilo pareça muito mais palatável e cabível dentro do que eles mostraram ali. O Altan Sung, então, outro personagem da família Sung que foi interpretado pelo Brent Spiner já lá desde a primeira temporada, quando o Picard morre no meio daquela galera de sintéticos, ele acaba pegando o corpo dele e, para não deixar que a consciência dele morra, transfere essa consciência para dentro daquele Golem, que é o corpo que agora é 100% sintético, no qual o Picard habita. Então, ao pesquisar aquele corpo, ele acaba descobrindo, ele tem a capacidade de entender que ali está a chave para algumas coisas que tem muito a ver com essa tecnologia orgânica dos Borg, e é por isso que ele guarda aquele corpo lá na estação Daystrom. Ao melhor estilo de diálogo expositivo, a gente tem o Data e o LaForge explicando algumas coisas a respeito do que eles descobriram, inclusive com os dados que foram retirados lá da Shrike pelo pessoal que estava junto com o Worf e com a Raf antes deles retornarem, e eles acabam chegando na conclusão de que essas alterações de DNA acabam fazendo o papel de algum tipo de tecnologia, dessa vez sem a necessidade da presença das nanosondas, que vai representar nessa mudança de DNA aquele papo que eles classificam ali como o receptor e o transmissor. O Picard ter ouvido as vozes da coletividade era porque ele estava sujeito àquilo como um receptor. Ele, ainda que estivesse livre daquelas maquininhas que interagiam com ele do ponto de vista de um link, de uma interface com a máquina, ele pelo menos ainda conseguia absorver aquelas vozes e tudo mais. Assim como a própria Beverly comenta que mesmo no mundo animal, muitas dessas coisas de conexão nem sempre estão ligadas com tecnologia. Ela fala lá a respeito do bando de aves, dos cardumes de peixe, que conseguem agir de uma forma onde eles interagem por coisas que não tem nada a ver com tecnologia. Então ali a gente tinha essa explicação de que ele tinha esse lado, mas aparentemente o fato dele ter transmitido o código genético dele com esta coisinha embutida, este algo a mais que tinha sido colocado ali, uma vez que o Jack venha a se tornar um homem maduro e ainda não fez 25 anos, também agora é como se ele tivesse cozinhado um DNA extra capaz de fazer o outro lado da moeda, o lado do transmissor.
E é aí que o rapaz começa a ficar realmente perigoso. Ao longo do vídeo vai ter algumas coisas que, depois de assistir uma vez de forma apenas deixando a coisa rolar e me divertindo e sendo influenciado de forma muito positiva por tudo que estava sendo jogado na minha cara, com uma análise já com a chance de ser um pouco mais crítico, eu acabei fazendo algumas perguntas que o fato de eu talvez não ter todas não significa que o episódio seja ruim ou esteja errado. Só significa que realmente tem algumas coisas ali que não fazem sentido plenamente, pelo menos não no meu grau de percepção, assim em primeira instância. Mas uma das perguntas que fica é: será que os Borgs de fato sabiam desse efeito colateral através da ancestralidade? Será que eles já estavam planejando que, se o Locutus tivesse durado mais tempo lá dentro, ele fosse copular com alguma outra fêmea, no caso a própria Rainha Borg, com a intenção de que sim, o seu filho, a sua prole, tivesse essas características e foi esse o plano desde o começo? Ou isso aconteceu de uma forma que não podia ser prevista? Porque se realmente não pôde ser previsto, fica a pergunta de como é que os Borg ficam sabendo sequer da existência do Jack. Porque a Beverly escondeu ele do mundo o tempo inteiro. A única explicação que eu conseguiria dar é que o fato de, se ele tem isso ativo de forma inerente, de forma inata no corpo dele, biologicamente falando, ele automaticamente teria algum grau de controle ou recepção de algum tipo de mensagem ali dentro daquela rede que fala com os drones, que controla esse negócio da conexão da coletividade, e ele seria percebido como aquela voz extra que talvez os Borgs olhassem com cara de: não estava aqui antes, o que será que é isso? E começam a prestar atenção nele e percebem: olha só que danadinho, ele tem algo que pode ser muito interessante aqui pra gente, vamos atrás dele. Não acho que isso tenha ficado 100% claro só com as coisas que estão na tela, mas com um pouquinho de lógica a gente acaba chegando na conclusão de que isso seja pelo menos uma possibilidade. A Vedek saber sobre uma série de coisas secretas não me é tão estranho pelo fato de que ela de fato foi torturada e alterada lá na estação Daystrom. Então, uma vez que ela tenha conseguido escapar, a gente não sabe quanto tempo ela e a patota dela ficaram à solta lá, mexendo no que queriam e investigando o que lhes desse na veneta, o que eles descobriram de interessante que pode ter dado algumas vantagens, algumas cartas na manga para eles, inclusive de repente descobrir justamente a respeito dessas características que estavam presentes naquela parte específica do cérebro do corpo original do Carequinha. Agora, se os Borg são capazes de saber que ele existe, o Jack, como é que eles não são capazes de saber aonde ele está? Evidentemente, quando a Troi vai levar essa notícia lá pro papai e pra mamãe, eles acabam ficando arrasados, porque isso daí não é o tipo de coisa que você recebe como informação todo dia. Não é tipo uma notinha da professora dizendo que seu filho bagunçou na sala de aula, é uma coisa muito mais séria, e o Picard evidentemente se sente na necessidade, na obrigação de ir conversar com o filho para colocar as coisas em pratos limpos, já que ele já tinha ficado arrasado lá atrás quando ele achou que tinha passado a síndrome iromódica para o filho, que de repente ele pensa: puxa vida, eu nem sabia que tinha filho e aí eu consegui fazer um e ainda entreguei para ele o que tinha de pior em mim. Quando ele descobre que não era síndrome iromódica, mas algo muito pior, imagina como é que estava a cabeça dele num momento desses. É óbvio que cabeça pior deve estar do próprio Jack, que está na situação que está, sem saber o que vai acontecer com ele, sendo uma vítima das circunstâncias e que vai tentar fazer qualquer coisa para conseguir não deixar o mundo acabar à sua volta, mas que tem bem poucas opções. Uma coisa que eu achei bastante espertinha do pessoal da direção de arte que fez ali as escolhas das coisas, inclusive do cenário, é que eles colocaram esses hexágonos que lembram um negócio meio de colmeia, e já que eles estão falando sobre uma coletividade que lembra essa parada meio de abelhas e tudo mais, o negócio ali vai entrando de forma subliminar, inclusive em nós da audiência, e fazendo todo o sentido do mundo. Já o Jack fica se perguntando a respeito desse negócio da autoridade cibernética. Não é uma parada ali bastante irônica, já que ele fala de falta de empatia e lembra que
as pessoas não fariam tanto mal umas às outras se compartilhassem seus pensamentos. Acaba sendo ali uma briga do lado racional com o irracional dele, e ele de fato é perigoso. Ele não está sabendo aceitar nem lidar com toda essa carga de informações que foi jogada em cima dele de enxurrada toda de uma vez só. Na verdade, vamos ser claro aqui, quem de nós conseguiria lidar com o peso de uma coisa assim sem dar uma surtada grave? A opção para lidar com ele seria então levar o rapaz até a Academia de Ciências de Vulcano, aonde ele teme que ele não seria necessariamente um paciente, mas mais um interno de um lugar onde o processo que iam fazer com ele ia lembrar muito a lobotomia, tentando esvaziar o cérebro dele da parte perigosa, mas parte essa que talvez fosse essencial para ele se manter simplesmente uma pessoa, com começo, meio e fim, com personalidade e tudo. Entre argumentações com o pai, algumas mais lógicas, outras nem tanto, o rapaz vai se mostrando que não está sendo muito capaz de resistir. E aí ele acaba usando, já que ele tem esse poder de invadir e controlar a mente das pessoas, os próprios seguranças, os oficiais de segurança da roupinha amarela, que foram colocadas para impedir que ele escapasse, como sendo os seus capangas momentâneos, impedindo que o pai o impeça de ir embora. Já que ele, com um pouquinho de arrogância, ingenuidade e muita prepotência, acha que vai conseguir resolver alguma coisa lá fora, sozinho. Bem coisa de jovem besta mesmo. É aí então que ele acaba roubando uma nave auxiliar, desconecta qualquer forma de contato para não ser percebido, não ser visto para onde ele está indo, e seguindo as impressões que vão chegando na mente dele, ele consegue uma coordenada, sem saber exatamente de onde ele está tirando, para ir para um lugar que depois ele acaba encontrando um cubo que chega através de um conduíte daqueles de transwarp, chegando para justamente recebê-lo. Evidentemente, isso deixa mais uma vez o Picard e a Beverly arrasados, mas cada um lida com isso de uma forma diferente. Ele se retrai um pouco mais e ela resolve arranjar um jeito de colocar o nariz para cima e pensar: eu vou vencer essa, não vou me focar no problema, vou me focar na solução. Tem ali também uma certa interação com o Data, que eu acho que foi digna de nota, mas eu vou falar disso um pouco depois quando eu focar para conversar a respeito do Data. Galera, eu tinha falado que isso aqui não era exatamente uma recapitulação, então eu não estou seguindo a ordem cena a cena dos eventos como eles acontecem no episódio, mas eu estou tentando colocar os assuntos dentro de pacotinhos que a gente consiga discutir eles com certo começo, meio e fim, então seguindo ali na jornada do Jack. Ele, nessas de achar que consegue fazer alguma coisa para resolver a situação na qual ele está enfiado, ele acaba indo em direção ao cubo, acaba entrando lá e tal, e aí no fim das contas a gente vê que ele só está no lugar errado na hora errada, e a gente acaba tendo ali o encontro dele com a Rainha Borg, que mais uma vez nós temos a voz da Alice Krige, que tinha feito essa personagem lá no filme Primeiro Contato. Não sei se a gente vai ter a atriz interpretando ela não aparece, pelo menos a gente não vê nem o rosto dela nesse episódio aqui. A gente vê eles conversando sobre várias coisas e ela demonstrando, colocando ele num pedestal, fazendo ele entender o quão importante ele é. E aí quando ele achava que ia conseguir fazer alguma coisa, tentar inclusive usar o phaser para disparar nela, ele percebe que ele está completamente impotente, que resistir é inútil, e acaba de fato ali sendo apropriado pelos sistemas, com os tentáculos se enfiando nele, uma coisa meio hentai, meio esquisita. Com o retorno dessa personagem, fica de novo a gente com aquela cara encafifada de mas que rainha é essa se ela tinha não apenas morrido em Primeiro Contato, mas aquele gás acaba dissolvendo toda a parte orgânica e biológica dela, fica só aquele esqueletinho de metal. Que personagem é? Seria um clone? A gente sabe que tem várias rainhas, mas ser exatamente a mesma coisa com a mesma voz significaria que ela teria o quê? A mesma matriz genética? Genética é uma coisa que está bastante presente na temporada e não é impossível, mas de qualquer forma fica aí essa pergunta que a gente ainda não viu sendo respondida, pelo menos não nesse episódio ainda. Uma coisa que para mim deu uma enfraquecida na trama é que aparentemente a busca da Vedek por esse personagem ficou um pouquinho prejudicada, como se fosse uma coisa tão importante que a face diz para ela: vai atrás dele, vai dentro da nebulosa, não importa se vocês vão correr perigo ou não me importo com a espécie de vocês, ele é primordial e aquele papo todo, sendo que no fim das contas ele já tinha esse negócio de ter uma conexão ali,
que quando ele chegasse num momento onde ele precisasse se tratar, onde ele precisasse metaforicamente abrir aquela porta, ele ia ter a conexão estabelecida e ia ter essa ligação com a Rainha Borg de uma forma ou de outra. A outra parte disso é que, por mais que eu entenda que ela tinha a necessidade de fazer isso em um tempo específico e não ficar contando simplesmente com a boa vontade do tempo disso acontecer ao acaso, isso também tinha uma sincronicidade muito específica que não dava para isso ser chamado de um plano mirabolante, sendo que esse tipo de coisa está sujeita a tanta interferência das coisas randômicas, dos problemas da vida, que as chances de esse plano ter dado certo seriam mínimas. Mas, como eu não tenho um pensamento quadridimensional, eu não sou capaz de acompanhar a genialidade da rainha. E aí, completando então essa parte da gente passar a limpo o que aconteceu com o plano dos bandidões, foram os Borgs que usaram esses changelings alterados da patotinha da Vedic, que já estavam com ódio por terem sofrido as torturas na estação Daystrom, que quando ficaram na mão da seção 31 acabaram tendo esse ódio todo. Eles usam eles para poder fazer todas as coisas necessárias para implementar o plano e principalmente o lance de colocar eles espalhados para poder fazer as alterações nos teletransportes, ali nas máquinas que fazem as subidas e descidas das tripulações de todas as naves de forma bastante comum. O que acontece é como foi que os Borgs conheceram especificamente esses changelings? Ou será que foi o contrário? Será que foram esses changelings que acabaram procurando os Borgs dentro daquele espírito de como foi citado pelo próprio lore de o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Eles também não deixaram isso claro. Então, aparentemente, todo mundo com menos de 25 anos, uma vez que aquela parte específica do código genético tinha sido inserido naquele lugarzinho do cérebro do Picard original, foi colocado como parte da arquitetura, como se fosse parte do maquinário, do funcionamento básico do teletransporte afetando todo mundo, tendo encaixadinho ali uma espécie de cavalo de Troia, sem que ninguém notasse, sem que ninguém percebesse, até porque nem a segurança sabia que aquilo deveria ser procurado ali, porque não era visto como sendo uma ameaça. Quem é que ia tentar fazer uma coisa daquelas? Eu acho que isso por si só gera outras tantas perguntas, porque de fato uma segurança bem feita iria prestar atenção em quem é que faz alterações em coisas tão importantes assim, mas como eu falei, não é porque eu não tenho essas respostas que a temporada está indo mal ou está sendo ruim. Talvez inclusive as pessoas que detivessem a necessidade de fazer essa parte da segurança também tenham sido tomadas pelos changelings e que eles, uma vez usando os corpos desses oficiais, tenham feito com que essas coisas fossem encobertas. E aí a outra pergunta que fica também é: 25 anos cravado, que seria ali um momento onde é sabido que o cérebro daquele que está em desenvolvimento para de se modificar e estacionaria de um jeito onde dali para frente não interferiria mais? Eu acredito que se a gente estiver falando a respeito de espécies diferentes, isso não fosse entrar, porque o desenvolvimento orgânico e biológico não é igual para todo mundo. Tá aí o Baby Grogu, que não deixa a gente mentir, que tá com 50 anos e ainda, né, usa fralda e tal. Mas isso é na franquia do lado. Aqui o que acontece é, sim, isso provavelmente seria um fator que seria levado em consideração pelo pessoal ali, porque eu tenho certeza que eles têm consultores científicos e a galera que está fazendo essa temporada dá ouvidos a eles, ao contrário de galeras de outras séries aí que preferem ignorar algumas coisas que depois o resultado na tela final fica meio esquisito. Mas o ponto é, independente da espécie que a gente esteja falando, uma vez que seja colocado esse DNAzinho, que não é necessariamente humano, mas foi feito para ser compatível com a cadeia genética do Picard, altera todo mundo e nivela todo mundo para uma situação muito parecida de uma forma forçada. Então o DNA do Picard, que agora tem mais filhos do que o Mr. Catra, está espalhado por tudo quanto é lado da frota estelar. O que eles fizeram foi tentar substituir isso numa parte do computador do teletransporte que cuida de certos atalhos. Seria uma espécie de coprocessador matemático que
conta com um lado que para as espécies mais comuns tem uma certa parte do DNA daquelas espécies que vai ser sempre o mesmo, por mais que toda uma outra parte do DNA seja alterado, porque automaticamente isso é o que faz cada indivíduo ser um indivíduo, mas pelo menos ele não tem que fazer o cálculo de todas essas partes para cada vez que uma pessoa é colocada lá na plataforma, é teletransportada de um lado para o outro e tal. Essa é a maneira como eles espalham isso e fazem o começo dessa assimilação silenciosa, espalhada por todo canto, sem ninguém perceber. Isso explica também o porquê que a Rolaren e a própria Vedic não queriam usar o teletransporte. Talvez a Ro não tivesse 100% ciente ou lá com muita certeza do porquê não, mas a gente também não sabe tudo que estava naquele pendrive do brinquinho bajoriano dela, com as pesquisas e investigações que ela fez, mas ela muito provavelmente tinha pistas de que ser teletransportada era um mau negócio, uma má ideia. Então, com esse papo de os jovens estarem comprometidos, eles usam esse elemento aí, que é uma espécie de desculpa de roteiro que permite com que personagens mais maduros brilhem na trama, uma vez que eles estariam imunes e passariam ilesos no meio dessa história. Porque, no fim das contas, se o negócio pegasse absolutamente todo mundo, os bandidos já tinham ganhado e não tinha ninguém para ser o herói da história. Não é mesmo? Essa acaba finalmente então sendo a explicação do como é que o Jack conseguiu entrar na mente daquelas pessoas, da própria Sydney e de outros para poder fazer as coisinhas que ele estava fazendo quando ele estava dando uma de Professor Xavier. Como eu falei, algo que fica meio esquisito nesse plano todo é porque ele faz com que todas as circunstâncias sejam muito específicas, elas têm um momento muito específico para acontecer e isso enfraquece demais, na minha ótica, o plano dos Borg. Já pensou se o Jack em algum desses momentos tivesse morrido? Como é que eles iam fazer? Uma outra coisa que me salta aos olhos é que os Borg são ruins de backup, não é mesmo? Porque afinal de contas se deram ao trabalho de ir correr atrás do corpo do Picard para tirar lá do lóbulo parietal uma coisa que foram eles mesmos que colocaram lá, um pedacinho de DNA que eles deveriam ter em algum registro, junto com eles, se eles precisassem em outro momento. Mas parece que ao longo de todas as batalhas e escaramuças, talvez inclusive as pataquadas que a própria Capitã Janeway fez lá no finalzinho da série Voyager, quando afetou a coletividade, tenha feito com que eles perdessem esse arquivo aí em algum canto. Analisando então esse papo de que DNA dê algum tipo de superpoderes, isso não chega a ser nenhum tipo de novidade dentro da franquia, uma vez que existem espécies como os vulcanos, os betazoides e outros que possuem, por exemplo, telepatia, coisas que seriam 100% orgânicas, mas que conseguem afetar sim conexões ali sem nenhum tipo de ligação física. Talvez do ponto de vista de uma ciência mais fincada na realidade, isso soe como algo um pouquinho mais difícil de engolir, mas de qualquer forma funciona bem e não é o tipo da coisa que estraga o que está sendo contado de forma nenhuma, pelo menos ao meu ver. Agora veja, Borgs sem nanossondas e sem implantes cibernéticos não conseguem se adaptar a disparos phasers, não conseguem assimilar outras pessoas, não tem lá os campinhos de força deles, aquele negócio todo, mas também, por outro lado, são justamente as pessoas queridas contra as quais você não vai querer disparar. Por exemplo, as filhas do próprio LaForge. Agora, a ironia em relação à tal da frota unificada, que eu já vinha falando a respeito de se parecer com o papo do Battlestar Galactica há algum tempo, é irônico justamente pelo lance de que, desde que eles passaram a enfrentar de forma muito mais assustadora essas outras ameaças que acabaram vindo do espaço externo da Federação, principalmente os Borg, a Federação vem tentado se tornar mais agressiva do ponto de vista bélico, fazendo naves cada vez mais poderosas, capazes de serem duronas e saírem na mão ali no combate mesmo, com armas mais poderosas, para poder tentar defender tudo que os valores da Federação representam. É nessas que a gente acaba recebendo, por exemplo, a Enterprise E, que é um distanciamento da Enterprise D, que era muito mais diplomática, sendo muito mais uma nave de patrulha, talvez até de guerra. E é justamente com essa tentativa de tentar se tornar mais eficaz na hora de enfrentar esse tipo de ameaça que a frota tem a brilhante ideia de interligar todas as naves para que elas consigam atacar de uma forma mais eficiente, em uníssono e tal, o que em teoria parece ótimo,
Mas quando a gente chega numa situação que nem essas que a gente está presenciando aqui na temporada, a gente vê que talvez não seja a melhor das ideias. E esse papo todo das naves agindo de forma coordenada, evidentemente, também vai ter que ser feito por uma máquina, o que vai lembrar muito o computador M5. Computador esse criado pelo Richard Daystrom, que dá justamente nome ao instituto e à estação, que não tinha funcionado porque o bobão resolveu tomar um atalho quando estava com dificuldade para conseguir fazer o computador ter uma inteligência artificial à altura que desse conta do recado, colocou uma parte da sua própria psique humana zoada lá dentro e é óbvio que a coisa acaba degringolando e ficando todo mundo na mão, sem poder contar com a boa vontade da máquina, com um computador psicopata matando todo mundo lá fora. Já teria dado tempo deles resolverem isso, mas eu não acho que foi exatamente o caso. Apesar da gente ter a presença do nome Daystrom desde o começo da primeira temporada, não sei se eles vão citar que a forma deles terem interligado todas as naves vai ter alguma tecnologia que tenha a ver com isso. De qualquer forma, não dá para não citar que isso é uma reciclagem de plot, já que aconteceu recentemente algo muito similar em Prodigy. O que por si só já deveria ter feito a frota parar para pensar duas vezes em manter esse tipo de situação acontecendo. É óbvio que sabendo de tudo isso, eles precisam ir lá e avisar a frota, ainda que toda a situação esteja contra eles. E aí que a gente tem mais um momento emocional envolvendo Navinha. E a gente finalmente conhece em tela de forma canônica a Enterprise F. E o que eu achei extremamente esquisito é que a primeira vez que a gente vê essa nave é quando ela está sendo descomissionada. E aí, em mais uma participação de um personagem surpresa saído diretamente de TNG, a gente tem o retorno da Shelby, a especialista nos Borgs, dessa vez no posto de almirante, lá no meio da comemoração, com direito a fogos e discurso em homenagem ao voo inaugural da Enterprise NX-01 do Capitão Archer. O Picard e o resto da patota estão correndo o melhor que podem para tentar chegar lá na comemoração do Dia da Fronteira, mas quando eles chegam já é meio tarde demais. Assim que a nave se aproxima do resto da galera, os sistemas dela já começam a ser dominados pelo resto dessa cadeia de comando eletrônica que faz com que todo mundo vire uma bola de informações só. Nesse momento, o que está acontecendo lá em outro lugar é justamente o fato de que o Jack, a essa altura do campeonato, já está com os cabinhos tudo instalado lá, os HDMI, os RCA, os RJ45, tudo atochado em tudo quanto é canto. E aí o que ele faz? Ele começa a assimilar todos os jovens e eles acabam disparando na Shelby. Com a nave tomada, a ala geriátrica tem que conseguir arranjar um jeito de correr para entrar numa nave auxiliar. Mas para chegar no deck de manutenção não monitorado, eles vão ter que passar por uns corredores que estão todos comprometidos. A ideia é fugir com nave auxiliar porque as naves auxiliares não fazem parte desse sistema maior. Senão também o roteiro não dava nem chance dos caras conseguirem fazer nada. Porque se até as navinhas auxiliar tivessem presas lá naquele negócio do cardume de naves da frota, eles iam fugir como? Não iam conseguir fazer nada, não é mesmo? Lembra que eu falei que eu ia comentar algumas coisas sobre mudanças no comportamento do Data, que agora não é mais exatamente o Data, mas é uma mistura de uma série de outras entidades, personas ali. Ele absorveu algumas características do lore e agora ele é um pouco mais capaz de lidar com outras coisas emocionais, como por exemplo o humor. Então quando ele está conversando com o LaForge, ele se demonstra um pouco pé no chão em relação à situação, o que é lido como sendo pessimista. Quando o amigo acaba falando para ele ver a situação com bons olhos, ou pelo menos tentar encontrar algo de bom ali no meio, ele faz uma piadinha lá do pelo menos eu espero que nós morramos rápido. É claro que o outro lado dessa moeda, um lado muito mais carinhoso e preocupado, a gente já tinha visto naquela cena lá atrás, quando o Picard fica sabendo de tudo que acontece com o filho e o filho acaba fugindo, escapando. Ele tinha pedido para o Data para ele poder tentar procurar a nave auxiliar que tinha sido roubada pelo Jack. Ele dá as más notícias e tal, fala: você gostaria de ouvir palavras de conforto? E o Picard tinha comentado que talvez isso seja impossível, mas ainda assim ele entende aquele momento do ponto de vista emocional, algo que ele não teria sido capaz em outro momento da sua existência. E aí fica aquela cena tocante, bastante legal ali dele colocando a mão
no ombro do Picard e a gente sente que cai a ficha do Picard de tipo, caramba, olha, eu falei que ia ser impossível, mas ele conseguiu, de fato, que gostoso, né? Meu amigo demonstrando essa coisa de entender o momento, de compartilhar essa coisa de um jeito tão humano que dá para se relacionar ali. Foi uma cena silenciosa, foi uma atuação sutil, mas que eu achei fenomenal. Então, no meio desse tiroteio todo que tá rolando para eles segurarem a onda de todos os jovens que foram assimilados, o Sean, meus amigos, acaba sendo baleado. Se é que dá para chamar aquilo de bala. Enquanto ele tá machucado, a Sete e a Raf acabam ficando para trás, mas ele consegue, já que ele tinha falado naquele surto emocional lá, quando o Picard estava conversando com o filho e ele vai e joga um monte de coisa na cara do Picard sobre a Batalha de Wolf 359, todas as cicatrizes emocionais que ficaram dos traumas dele daquela época, dele se sentir com aquele negócio de ser um sobrevivente que talvez não merecesse e tal. Dessa vez ele consegue segurar a onda para que outros escapem. Então é meio como se fosse o arco de redenção desse personagem no momento onde ele faz o oposto do que aquela tenente tinha falado, que era uma ordem, escapem e tal, e ele acaba dando a vida para dar a chance de outros viverem. Nesse momento, fechando então outra historinha que está acontecendo dentro da temporada, que era o lance de que ele tratava a Sete super mal, ele não só entrega para ela o comando da nave, mas também reconhece o nome dela como sendo 7 de 9, de fato deixando aquela picuinha, aquela coisa, aquele ranço que ele tinha de usar o nome humano dela de propósito, mesmo sabendo que aquilo machucava ela. Eu sei que teve pessoas aqui da audiência que chegaram a comentar sobre certas coisas em relação a isso, mas eu tinha certeza que os roteiristas, o Terry Matalas, estava fazendo aquilo de propósito para que esse momento aqui tivesse um peso de que quando cai essa ficha, ele não simplesmente fosse se moldar alguma coisa que fosse imposta a ele por uma necessidade de agir de forma social ali e tal. Ele faz aquilo porque naquele momento ele reconhece algo. E eu acho que isso teve um peso maior, que ficou muito mais bacana. Ele tendo passado por tudo aquilo, por mais que ele tenha feito a outra personagem sofrer, por mais que ele tenha usado termos ali que de repente por pura provocação tenham colocado à prova essa amizade que eles não chegaram a desenvolver de forma plena, mas aqui quando acontece a gente vê que ele foi alterado. Ele foi um personagem que do ponto em que começou até o ponto em que chegou passou por toda uma transformação pessoal. Isso evidentemente também faz com que a gente se pergunte a respeito de todas essas campanhas que estão sendo feitas com o pessoal querendo aí uma série legado com a tripulação da Titan. Agora, o Terry Matalas andou falando recentemente em algumas entrevistas que sempre esteve na proposta que esse fosse exatamente o arco de tudo o que ia acontecer com o Shaw. Em toda a temporada ele ia ter esse negócio da redenção, passar por tudo isso e ia morrer no final, apesar do fato de que a gente sabe que ele deve estar nos 10 episódios. Não sei se no último episódio a gente vai ver alguma coisa em flashback, alguma coisa gravada que ele tenha falado em algum momento e tenha ficado registrada, se vai estar só o corpo dele lá, se vão arranjar um jeito de salvar o cara. Mas por enquanto, aparentemente o personagem morreu. Então é muito provável que se acontecer algum spin-off, ele não vai estar presente, a menos que tirem algum coelho de alguma cartola aí. Os Borgs então estão preocupados em voltar toda a frota para derrubar as defesas planetárias da Terra, e o alvo é a doca espacial. Já a galera da nova geração, quando consegue escapar na nave auxiliar, tem lá o George que resolve levar eles para onde? Pro Museu da Frota Estelar. O Picard chega a ficar até meio encafifado do porquê que aquilo tá acontecendo, mas ele esclarece que eles vão precisar de uma nave que não esteja conectada em todo esse sistema aí, o que muitos da audiência já estavam prevendo que fosse acontecer. E esse, meus amigos, é o momento das lágrimas de alegria, o Hangar 12. Todo mundo já tinha noção do que ia acontecer ali, ou uma forte esperança no coração, até que a gente vê a Enterprise D em toda a sua glória. Todo mundo já sabia que isso ia acontecer, já tinha pelo menos a esperança, mas quando acontece é lindo demais. Olha que coisa fofinha. Puro orgasmo nerd. Eles ainda citam brincando que afinal de contas não ia dar para usar a E,
quando o Worf responde que não foi culpa dele. A gente sabe que em outros lugares, não necessariamente em tela, não canônicos, já foi dito que ele já foi capitão da Enterprise e aparentemente aconteceu alguma coisa com aquela nave, que eu não sei se foi só para fazer essa piada aqui, mas eles mantiveram como uma situação que ficou ali sob sigilo. E quando eles chegam na ponte da Enterprise D, a gente vê o set todo reestruturado, todo reconstruído, lindo demais, e com luzes. A explicação do porquê que eles vão usar esta e não outras naves vem da boca do próprio LaForge. Essa é a última nave funcional da frota não ligada ao sistema, o que nos faz acreditar que, por mais velhas que sejam as outras naves do museu, talvez não estejam necessariamente funcionais, tipo aquele Fusca que fica exposto mas está sem o motor. Se tudo aquilo ali já não tivesse dramático e emocional o suficiente para fazer com que eu tivesse em lágrimas, a parte dos soluços veio mesmo quando a gente escuta a voz da Majel Barrett como o computador da Enterprise transferindo de volta o comando para o Capitão Picard. Tava meio desatualizada a coitada, mas ainda assim ouvir aquela voz ali foi algo que me pegou e eu admito. Agora galera, vou falar, hein? Por mais que o Patrick Stewart seja um grande ator e que o Picard seja um personagem extremamente querido, ele jamais ia conseguir trazer esse grau de emotividade do que essa cena faz se ele tivesse sozinho ou lá com um elenco de caras desconhecidas, novas, só para fazer uma série original. Essa galera desse time junta numa circunstância igual a essa, mexe com o coração do fã de verdade. Se você não se sentiu emocionado aqui, ou você não conhece o suficiente da franquia para ter sido afetado ao longo de todos esses anos de forma positiva, ou você só não tem coração mesmo. É bom procurar o cardiologista e ver o que está acontecendo aí dentro desse peito de pedra. Então, galera, mesmo desconectada, a Enterprise D com certeza não é páreo para enfrentar a frota toda, mas eu sei que eles vão tentar arranjar um jeito de cortar o mal pela raiz. Só não entendi bem o porquê que eles estão indo em direção à Terra, sendo que eu imaginei que eles fossem tentar arranjar um jeito de ir buscar o Jack. Mas fico com a teoria de que, de alguma forma, eles vão tentar arranjar um jeito de chegar lá e reverter o que está acontecendo com os teletransportes, sendo que se eles retirarem esta parte que foi colocada dentro da arquitetura de teletransporte e transportar as pessoas, ainda que não necessariamente levando elas do ponto A para o ponto B, se você simplesmente desmaterializar elas e reconstruí-las, fazendo esse, como se fosse uma espécie de filtragem, talvez elas tenham sido desborgificadas. Agora, como a nave conseguiria fazer uma parada dessa sem ser abatida por aquela quantidade gigante de nave que tem lá fora, eu não tenho certeza, mas tô super ansioso para ver como é que eles vão resolver essa história aí. Bom, então, com tudo isso dito, eu acho que ficou claro o porquê de tanta comoção. Afinal, a história foi ok do ponto de vista narrativo, não contou nada fora da casinha, nada do outro mundo. Não é isso. O lance foi os elementos e como eles foram usados que fizeram o coração Trekker do Trekker raiz pulsar com força. Não sei o de vocês, galera, de coração, mas o meu tá muito feliz, tá muito satisfeito. Um pouco apreensivo e com medo do que pode acontecer no final, mas eu espero que o Terry Matalas não escorregue no quiabo, não resolva reinventar a roda, já que ele está seguindo nesse esquema aí de seguir pelo seguro, por um caminho que não tem lá muita invencionice. Eu imagino que ele não vá mijar fora do pinico, não vai cometer nenhuma grande gafe. Espero, dedos cruzados. Mas de qualquer forma, foi um episódio que colocou toda a carga do que eu tinha a intenção de ver. Apesar de eu ainda ter muito esse negócio de querer as histórias episódicas de volta, o Planetinha da Semana eu acho que também era uma fórmula que podia contar coisas maravilhosas, já que é para dar um desfecho épico, digno para essa galera de TNG, que com certeza não foi o que rolou em Nemesis. Tô a bordo, tô dentro, comprei completamente a ideia. Então, depois de tudo isso, esse vídeo longo, comprido, com tanta coisa tendo sido comentada, chegamos finalmente no momento dos telanautas da semana passada. Então vou relembrar vocês de duas coisas. Primeiro,
Eu lancei um vídeo extra ontem no qual eu convidei a galera para fazer comentários a respeito desse 9º episódio, dando tempo de saírem essas coisas ainda nesse vídeo aqui. Então esse momento dos Telanautas é convencional, é do jeito que eu sempre costumo fazer, falando a respeito dos eventos do episódio anterior. Então esse aqui a gente vai falar sobre o que foi dito sobre o episódio 8. De qualquer forma, se você está chegando agora, não está acostumado com esse momento ainda, esse aqui é o Responda 2 Pontos no momento dos Telanautas. As regras estão na descrição do vídeo. Quer participar? Dá uma conferida lá, vê como é que se faz e vem com a gente, que agora vai começar essa interação gostosa com esse meu público, com essa audiência linda aí de casa, onde o Anderson Luciano Gomes lançou a pergunta off-topic. Em primeiro lugar, parabéns pela agilidade e disposição de fazer um conteúdo assim tão rápido. A pergunta é direta. Qual a sua opinião pessoal e sincera sobre qual é a melhor série desta nova era? Discovery, Strange New Worlds, Lower Decks, Prodigy ou Picard? Meu querido, Strange New Worlds é uma forte candidata por causa do seu formato episódico que, como eu estava falando há pouco, eu aprecio bastante. Mas em termos de tom, do que faz com que eu me sinta mais em casa, eu diria que tá ali ainda mais para Lower Decks e Prodigy. Porque Picard só foi entrar nessa lista agora na 3ª temporada mesmo, então eu acho um pouco desleal. É óbvio que ela tá na frente das outras em uma série de quesitos, mas ainda tá perdendo por 2 temporadas, então vai ficar meio que empatado. E o Bruno Chassotlago teorizou. Acho que essa vai ser a chance final de teorizar sobre o que está acontecendo com o menino Jack. Cheguei a pensar nos Pal-Wraiths já com os olhos vermelhos, são muito parecidos com os do Dukat no final de Deep Space Nine. Mas eu acho que se fossem eles, já teriam mostrado um pouco da cultura bajoriana, então fico com a opção mais óbvia que seriam os Borgs. Mais especificamente, algo que tenha tornado o Locutus mais do que um simples drone e quase se tornado uma espécie de líder para os Borgs. Acertou, miserável! E eu tô aqui de prova que você cantou essa bola antes. Já o Kazakamatsu perguntou. E temos mais perguntas. Partes do cérebro de Picard já estão com o chefão da Vedic? E com pouco tempo para o Dia da Fronteira, será que terão tempo para usar as habilidades de Jack? Se são tão importantes para os planos do Cabeção? Foi o que eu falei sobre o plano dos caras ter tudo para dar errado, a menos que eles tenham algum tipo de plano B. Acho que terá a intervenção do Cabeção, essa camuflagem da nave de transporte do Worf, tiraram do chapéu. Realmente não explicaram, devem ter usado o dispositivo de camuflagem que estava com a Titan emprestado enquanto eles foram buscar o Will e a Troy. Na descompressão da ponte, como é que conseguiram ouvir o Jack? Ele estava protegido pelo campo de força portátil, ele nunca ficou no vácuo. Pena que eliminaram a Tvin, mas ter uma Vulcana com capacidade de fundir as mentes iria ser redundante com a Troy na Titan. Falta a Esma, terá a ponta na trama? Lembrando-se da lei de Chekhov. A Esma, por enquanto, representa a coletividade na Titan. Virou capitã, a danada. E agora, meus amiguinhos, nós chegamos no momento dos Telanautas de hoje. Tá tudo fresquinho. Com a participação do Anderson Luciano Gomes. Com este último ano impactante e claramente voltado aos fãs trekkers, o que você acha sobre o futuro da franquia, sobre o nosso ponto de vista de fãs? Será que outra série desta geração lacração fará a gente se sentir como estou me sentindo agora? Será que esta equipe de Star Trek Picard conseguiu mostrar como se faz e poderá mudar o rumo das coisas? Anderson, eu não curto o termo lacração porque eu acho que normalmente ele é muito mal empregado. De qualquer forma, o que faria sim diferença e daria a chance, abriria as portas para a gente ver mais material com esta cara aqui, é a galera conseguir fazer bastante barulho do ponto de vista com muito mais gente se inscrevendo no serviço de streaming da CBS Paramount, porque eles só entendem as coisas quando a gente fala com a carteira.
ou se o povo conseguir fazer barulho o suficiente com todas as campanhas, as hashtags de Star Trek Legacy, Matalas Trek e afins em tudo quanto é campanha por aí, até fazer os caras entenderem que a gente quer mais é disso aqui. O Felipe Lourenço escreveu: esse episódio literalmente vai explodir a cabeça dos fãs que ainda não viram. Para mim foi um verdadeiro deleite visual e nostálgico que queria ter visto nas temporadas anteriores. Talvez pelo fato do Matalas ter tido participação nas séries do passado de Star Trek. Agora só nos resta esperar o grande finale, que poderia ser um filme de 2 ou 3 horas que com certeza iria ver. Felipe, curiosamente, esses 2 episódios finais estão sim sendo lançados em algumas salas de cinema selecionadas de IMAX. Já pensou? Agora, com o final de Picard, qual seria a continuação perfeita nessa linha do tempo? Será que vamos ter uma série de outros personagens nostálgicos, de outras séries da franquia, ou vai ser algo novo? Para mim, só há 2 médicos que conhecem a anatomia dos Borg, o nosso médico holográfico de emergência e o doutor da Voyager, a anatomia dos fundadores, o Dr. Bashir. Depois de todas as surpresas que a gente já teve, eu não duvido de mais nada. E o Gervásio confessou: meu Deus, que episódio! Teve de tudo para deixar o meu coração trekker pulando de alegria, mas eu nunca pensei que esses 2 inimigos mais icônicos da Federação se uniriam para acabar com ela, já que em minhas fanfics imaginárias eu sempre vi eles como inimigos naturais por suas naturezas expansionistas. Agora, como eles vão resolver isso, já que parece tudo perdido? Será que os Neoborgs que apareceram na 2ª temporada vão surgir para ajudar, pelo menos com as habilidades do Jack? E sim, ver a Enterprise D me fez pular no sofá de alegria e nostalgia. A gente tem que lembrar que os Borgs não se juntaram com os fundadores. Esses changelings que aparecem nessa temporada não representam o seu povo, o seu governo. Na verdade, é uma patota que até consegue passar suas características que foram herdadas nos experimentos da seção 31, na estação Daystrom, para outros que queiram se vingar por causa da guerra contra o Dominion, mas que para isso eles têm que resolver passar vidas infelizes e muito mais curtas também. O Bruno Chassotlago retorna com uma sugestão. Foi um baita episódio, o arroz com feijão é praticamente uma bela feijoada. Depois de ver aquele final, queria sugerir de criar um quadro para fazer as análises iguais às que você já faz, só que para as séries antigas, começando, é claro, pelas séries Legado de Star Trek. O nome podia ser, sei lá, Tela de Tubo. Bruno, muito obrigado por demonstrar interesse e demonstrar que curte o que eu tenho para dizer a respeito de sci-fi e de Star Trek. O meu problema é eu realmente quero fazer muito mais conteúdo aqui para o canal, mas sabe o que me falta? Tempo. Porque a gente tem que equilibrar as coisas, conseguir fazer as coisas para cá, sendo que o canal ainda não me representa uma fonte de renda viável para que eu abandone outras coisas. Eu gostaria inclusive de expandir os assuntos e falar sobre outras tantas coisas, outras séries de ficção científica, principalmente as espaciais, como por exemplo Babylon 5, Battlestar Galactica e Stargate, quem sabe? O Jacmont Ribeiro Ferreira mandou: só passei para dizer que só a cena da tripulação da ponte da Enterprise D já me fez chorar igual criança. Esse Matalas botou no chinelo todas as outras séries dessa nova era. Eu imagino que dessa vez você falou por todos nós. Muito obrigado pela participação. O José Aguiar aproveita para dar uma surtadinha junto com a gente. Nossa, quase tive um infarto. Minha esposa amou. Ela chorou quando a D apareceu. E o que é engraçado, ela sabia que o Jack tinha um Borg na cabeça. Cara, foi 10. Amei. Essa é a Cartaz Trekker. Bem-vindo ao time de pessoas felizes, meu amigo. O Pedro Ferraz Júnior arrisca um palpite. Então quer dizer que, afinal, a Rainha Borg teve um filho com o Picard. Quem imaginaria? Eu penso que tanto o agravamento do problema como a sua solução passarão pelo Jack. Finalmente haverá uma conversa entre o pai e filho, Locutus e Vox. Olha, é a última temporada e eu imagino que muito provavelmente o Picard não deva escapar dessa. Eu imagino que para poder salvar o dia ele tenha que se sacrificar, para salvar o filho e todo o resto da galera. E aí talvez você esteja certo,
mas a gente também provavelmente vai ficar bem triste. O Antônio Miranda quer saber: você não acha que tanto os Borgs quanto os metamorfos foram mal aproveitados na série, principalmente os metamorfos? Antônio, eu entendo muito bem o porquê você diz isso, mas se a gente levar em consideração todas as condições desfavoráveis nas quais a produção, Terry Matalas tiveram que trabalhar, eu diria que eles estão muito de parabéns, conseguiram fazer mágica, tiraram leite de pedra. Imagina, fizeram a temporada inteira com meia dúzia de cenário. O Júlio César Teixeira de Moraes colocou: tava na cara que eram os Borgs na cabeça do Jack, ficou meio paia. Mas a forma como os Borgs tomaram a Starfleet foi brilhante. Parabéns aos argumentistas e roteiristas nessa solução. O Jack foi meio idiota indo de encontro ao cubo Borg e se deixando assimilar. Veremos uma série The Old Generation com eles caçando esse novo coletivo Borg geração X? Usar os Borgs, como eu falei, de longe não foi a coisa mais criativa, mas foi sim exatamente o que Star Trek estava precisando nesse momento, porque foi jogar seguro com algo que eles estavam fazendo ideias muito mirabolantes, tentando atirar para todo lado. E esses aqui são inimigos, são antagonistas que são muito bons se você utilizá-los direito. Eu acho que eles já tinham aparecido na primeira e segunda temporada de um jeito que a gente pode dizer que não foi aquelas coisas todas. Então lá eu concordaria com você que foi bastante desnecessário, mas aqui eu tô realmente vendo Borg e tô feliz. Quanto ao Jack, o coitado não necessariamente teve escolha, porque se ele não está sendo controlado, pelo menos manipulado, induzido e até seduzido, ele tá. E uma continuação para esse tipo de Star Trek, que está sendo chamado de Star Trek Legacy, depende da quantidade de likes desse vídeo aqui. Já deixou o seu? Eduardo Pinotti, me perdoe, meu amigo, mas o seu texto ficou enorme e o vídeo já tá gigante. Se vocês quiserem aumentar as chances de participação com o Responda 2 pontos, deem uma lida nas regras que estão na descrição do vídeo, assim vocês não correm o risco de ficarem de fora. Pessoal, eu fico muito feliz por vocês terem abraçado a ideia e participado em peso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham curtido e acho que a gente conseguiu cobrir o máximo de detalhes relevantes do episódio. Ou faltou alguma coisa? Se faltou, deixa aí. Lembre-se que esta é a última oportunidade de participar com o Responda 2 pontos, então a hora é essa. Um forte abraço, galera, vida longa e próspera, e até mais.